Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de hoje de língua portuguesa. Nós começamos aí na sexta-feira o Para Ler 3. Você deveria ter lido este texto da página 34, certo? E hoje, então, nós vamos dar continuidade, vamos reler aqui o texto e fazer as atividades, tá bom? Você também tinha um vídeo para assistir, que era do Palavra Cantada, Pindorama, o nome da música. Então, você vai ver depois, porque é aí durante as atividades. Então, vamos começar aqui relendo o nosso texto. O título do nosso texto é Palavra, Identidade e Diversidade. E já vem perguntando aqui pra gente, você sabe falar algo em outra língua? Às vezes a gente não sabe falar outras línguas assim fluentemente, mas sabe falar algo tipo good morning, né? Buenos dias, certo? Então, você sabe falar algo em outra língua? Bom, eu não tenho como saber, mas você pode me contar na próxima aula Zoom se você sabe ou não. Vamos ler o texto aqui então, só para a gente relembrar e partiu então fazer as atividades? Então vamos lá. As palavras de muitas línguas foram criadas combinando ideias, unindo pensamentos. Para os Machacali, que vivem no norte de Minas Gerais, a palavra cax significa som de pássaro e a palavra amix, desenho ou risco. Juntas formam outra palavra, cax amix, que significa escrever ou riscar o som. Assim, a palavra se tornava a continuação de um pensamento passado para todos do povoado. As diferentes línguas indígenas nos mostram mais uma vez a diversidade dessas culturas. Línguas muitas vezes bem diferentes entre si são ainda hoje faladas por milhares de indígenas. Não falar a língua de seu povo é perder pouco a pouco a memória de sua cultura. A sabedoria indígena mora também nas palavras, na tradição oral, nos seus cantos e histórias. Esquecê-los é apagar o próprio conhecimento. Durante muito tempo, muitos povos foram reprimidos ao falar em seu próprio idioma, como os Chacriabá. O homem da cidade acabava interferindo e transformando as culturas de cada povo e seus hábitos tradicionais. Perder a língua é como perder a força e a identidade. E dentro da própria aldeia, a identidade e também a igualdade são respeitadas. Por isso é que o chefe ou conselheiro não tem privilégios e não decide sozinho. Os Carahó têm um líder para resolver os assuntos do mundo feminino. Os Kayapó têm a casa dos homens. E o Chavante tem o conselho dos velhos, que cuida dos assuntos da aldeia e das relações com o homem branco. Decidir também é escutar. Muito bem, esse texto, então, é da Marilda Castanha, está no livro Pindorama, Terra das Palmeiras, São Paulo, certo? É de 1999. Então, vamos aqui para o por dentro do texto. Nós vamos fazer as atividades do por dentro do texto. Então, a primeira coisa, qual é o tema desse texto? A gente percebe que está falando aí sobre os indígenas, mas ele tem um tema específico dentro do assunto que a gente acabou de ler. Então, qual é o tema do texto? Vem falando sobre o quê? Sobre a linguagem, né? Sobre não perder a língua, a perpetuação daquela linguagem ali dos indígenas, que é importante para a preservação do quê? Da cultura deles, tá bom? Número 25. Considerando o tema, marque a finalidade do texto. Então, qual é a finalidade do texto? Vamos ver aqui. Compartilhar os cantos e as histórias dos povos indígenas, é isso que está acontecendo ali no texto? B. Explicar a origem histórica do povo indígena que habita a região de Minas Gerais. C. Relatar a importância das línguas dos povos indígenas sendo uma identidade cultural.
D. Noticiar o cotidiano de vida dos povos indígenas, que são os pioneiros das terras brasileiras. E. Apresentar a alimentação típica dos povos pioneiros das terras brasileiras. Então, dentre esses 5 itens, qual é o que apresenta realmente a finalidade do texto, tá bom? Você vai assinalar aqui. Eu acho que já dei a dica na 24, vai estar fácil de responder essa daqui. Segundo a cultura indígena Machacali, o que significa Cax Amix? A gente acabou de ler ali no texto, está no primeiro parágrafo, tá bom? Você vai lá no primeiro parágrafo e copia aí o que significa esta palavra, Cax Amix, tá bom? Como surgiu a palavra Cax Amix nessa língua indígena? Então, antes de aparecer o significado da palavra, que a gente vai responder no 26, vem a explicação, que vinha uma parte da palavra, o que significava, outra parte da palavra, o que significava. Então, você vai escrever aqui no 27. Está tudo no primeiro parágrafo, o 26 e o 27, tá bom? Número 28 não tem como a gente fazer com os coleguinhas, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui. Identifique quais culturas foram representadas no vídeo indicado no sabidinho.com e como elas podem ser percebidas na fala e nas imagens. Então, por isso que eu coloquei o vídeo, coloquei de novo aí para vocês. Tente identificar aí quais culturas foram apresentadas nesse vídeo da musiquinha Pindorama, tá? Do Palavra Cantada, e aí você pode fazer alguma anotação aqui para você saber aí quais culturas foram representadas dentro desse vídeo. Vamos continuar aqui. Exercício 29. Leia os trechos a seguir sobre línguas indígenas e escreva informações do relato Palavra, Identidade e Diversidade lá do texto. Ó, já está dizendo até o tipo de texto que é, relato. Estamos num gênero textual relato, tá bom? E você vai, então, confirmar ou corrigir cada ideia. Vamos pensar, então? Vamos lá. A língua indígena no Brasil se denomina Kayapó e está presente em vários povos de diferentes regiões. É isso que está dizendo lá no texto? Dá uma olhada lá no seu texto e, se não é, você tem que corrigir aqui, tá bom? Você vai escrever, então, sobre como que é a linguagem dos indígenas e se está presente em diversos povos e regiões. B. Algumas culturas indígenas têm líderes para tratar de assuntos relativos às mulheres do grupo. Lá no final do texto, lá no finalzinho do texto, no último parágrafo vem falando sobre esse assunto. Se está tudo certo, você bota ok, está confirmado, bota ali. Você tem que confirmar ou corrigir, tá? Se está certo, você vai botar confirmado de acordo com o texto. Letra C. A língua indígena brasileira conseguiu ser preservada, tendo ainda hoje muitos falantes se comunicando no idioma original. É verdade isso? Todos eles ainda continuam se comunicando ou está falando lá alguma coisa que as pessoas foram reprimidas pela colonização ali, né? Quando vieram os portugueses, eles tinham que se comunicar também. Será que eles obrigaram eles a esquecer a língua? O que você acha? Mas ali no texto tem alguma coisinha falando sobre esse assunto também, que está no terceiro parágrafo, tá? No terceiro parágrafo está falando em alguma coisa nesse sentido, da linguagem também aí para te ajudar, certo? Você vai fazer também, vamos lá, o exercício número 30. Leia os seguintes trechos do texto. As diferentes línguas indígenas nos mostram mais uma vez a diversidade dessas culturas. Letra B. Não falar a língua de seu povo é perder pouco a pouco a memória de sua cultura. Letra C. Esquecê-los é apagar o próprio conhecimento. Letra D. Durante muito tempo, muitos povos foram reprimidos ao falar em seu próprio idioma, como os Chacriabá. Letra E. Juntas formam outra palavra, Cax Amix, que significa escrever ou riscar o som. Marque com um X os trechos que têm sentido completo. Então, você vai marcar com um X aquele trecho que tem sentido completo.
No seu caderno, reescreva os trechos que necessitam de complementação, inserindo neles as informações adequadas segundo o texto. As frases e os trechos de um texto nem sempre têm sentido completo. Alguns deles se ligam a outras ideias. Fique atento ao modo como esse relato se organiza. Quando a gente lê a frase A, a gente consegue perceber sem sentido completo. Quando a gente lê a frase B, também. Mas aqui, ó, letra C, esquecê-los é apagar o próprio conhecimento. Esquecer o quê? O que eu esqueci para apagar o próprio conhecimento? Então, eu vou procurar lá no texto para eu poder complementar. Ali está falando sobre os cantos e histórias. Então, você vai reescrever essa frase no caderno escrevendo assim: esquecer os cantos e histórias é apagar o próprio conhecimento, tá bom? A letra D, durante muito tempo, muitos povos foram reprimidos ao falarem seu próprio idioma. Isso aí tá ok, né? Tá completo. E na letra E, olha aqui, juntas formam outra palavra. Tá, mas tá faltando a explicação. Juntas quem? Quem juntas, tá? Então você pode colocar lá as palavras cax e amix, né? Juntas formam outra palavra e termina com a frase aí, tá bom? Certo? Então, aí está a resposta desse exercício. No exercício 31, tá falando assim: o quarto parágrafo termina com a ideia de que perder a língua é como perder a força e a identidade. Como que a gente perde uma língua? Como que acontece isso? O que vocês acham? Eu toquei no assunto um pouquinho antes aí. Os portugueses vieram se estabelecer aqui. Então, eles precisavam se comunicar e eles acabaram aí reprimindo, né? Então, como que a gente pode perder uma língua dessa forma? Quando eu sou obrigada a aprender outra e esquecer a minha, né? E tiveram seus hábitos alterados também, né? Então, você pode colocar algo dentro desse sentido aí na resposta da letra A. Por que essa perda, então, prejudica a identidade de um povo? A partir do momento em que o povo é reprimido e que não consegue mais usar a sua linguagem para manter a sua cultura viva, né? Essa cultura, de certa forma, vai se extinguindo também. Então, isso prejudica muito a identidade de um povo. Olha aqui para a gente pensar, ó. O relato que você leu finaliza com a seguinte ideia: decidir também é saber escutar. Qual é o sentido disso dentro do tema da cultura indígena? Vejam que esse tipo de liderança, ele respeita o cotidiano, né, dessas pessoas que convivem ali. Para um bom convívio, eles têm aí uma organização, eles sabem escutar, né, e transmitir a cultura deles. Muito bem, vocês não irão fazer o investigue, certo? E nós terminamos a nossa atividade por aqui. Nos encontramos amanhã. Tchau!